Lá para Brasília, tem novidade para a gente conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Temos falas novas, informações novas a respeito de como vai ser feita a devolução do dinheiro que foi surrupiado das contas, né, de aposentados e pensionistas do INSS nesses últimos anos. Há um plano que deve ser entregue nas próximas horas pelo INSS para o governo federal. E o novo presidente do INSS deu uma entrevista exclusiva para o Grupo Bandeirantes agora há pouco, deu mais detalhes de como isso deve ser feito, quando essa grana deve ser devolvida, que é o que a gente acha que tem de mais urgente para ser feito. Né, Rafael Procópio? Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão com a gente. Ontem, mais ou menos nesse horário, a gente falava que o governo deveria apresentar durante essa semana um plano, pelo menos um vislumbre Isso. do que poderia ser feito para ressarcir as pessoas que foram prejudicadas nesse rombo, nesse escândalo do INSS, que, segundo a apuração da PF, quase 6 bilhões de reais foram desviados das pessoas entre os anos de 2019 e 2024. E hoje a gente começou a ter uma ideia do que vai ser feito aí pelo governo federal. Não é aquela ideia completa, mas já é algo nesse sentido. Mais cedo, o nosso colega Túlio Amâncio, da TV Band, conversou aí com Gilberto Valer Júnior, que é um novo presidente do INSS. Diferente do antigo presidente do INSS, que foi demitido assim que esse escândalo veio à tona, essa foi uma indicação, uma decisão diretamente do presidente Lula. O novo presidente do INSS é uma indicação direta da presidência da República. E a gente vai ouvir justamente agora essa conversa do Túlio com o novo presidente do INSS. E o primeiro trecho que a gente vai ouvir é justamente ele falando dessa questão do presidente, falando sobre ele falando que o presidente da República pediu celeridade, pediu agilidade em toda essa questão. Vamos ouvir um trechinho. Desde o início, o presidente da República determinou, inicialmente, tentem recuperar o dinheiro desses fraudadores, dessas pessoas que tungaram os aposentados e pensionistas. Para isso, a Advocacia Geral da União já foi instada pelo INSS quando a abertura dos processos de responsabilização de pessoas jurídicas, para a abertura, para a propositura de uma ação cautelar, para um bloqueio de bens, não só das instituições, como também dos seus sócios, que utilizaram dessas instituições para fraudarem recursos públicos. Ana e amigos que estão nos acompanhando, essa fala que a gente ouviu do novo presidente do INSS já responde um pouco da ideia do governo federal de como ressarcir as pessoas, através principalmente desses bloqueios, da devolução desse dinheiro que foi desviado. Lembrando que não só a Advocacia Geral da União, como a Controladoria Geral da União estão envolvidos em tudo isso, nessas apurações, na verdade, e qualquer outro tipo de fundamentação para fazer a devolução desse dinheiro vai ter que constar com outros órgãos do Poder Executivo. A gente vai ouvir mais um trechinho do novo presidente Gilberto Valer Júnior, dando um pouquinho mais de detalhes sobre esse ressarcimento. Vamos ouvir. A determinação do presidente é a resolução rápida. E, para isso, a Advocacia Geral da União está tentando agilizar o quanto antes a questão do ressarcimento e a utilização de recursos para poder ressarcir. Essa é a ideia inicial. Recursos da União. Recursos apreendidos e também futuramente bloqueados. Independentemente disso, há um projeto que a gente precisa efetivamente ressarcir essa situação. Isso vai ser discutido hoje com o presidente da República para verificar a fonte, como que se faz, como que se a gente vai atuar nessa questão do ressarcimento quanto à fonte de custeio. Olha, Ana, o que a gente tem de bastidor, pelo menos aqui no Palácio do Planalto, nos bastidores aqui da Esplanada dos Ministérios, é que a ideia principal do governo é justamente fazer a apreensão desse dinheiro que foi desviado de maneira incorreta, de fato, como você bem usou a palavra, desse roubo que aconteceu contra os aposentados e pensionistas, e usar a partir desse dinheiro, pegar esse dinheiro de volta através de todo o dispositivo legal e ir devolvendo para as pessoas. Uma possibilidade de usar recursos da União, ela está tentando ser evitada a qualquer custo. É claro que se não tiver outra forma de como fazer isso, essa vai ser uma possibilidade. Mas, como eu disse agora há pouco, envolve não só a vontade do Poder Executivo, como órgãos como o Ministério da Fazenda, Planejamento e Orçamento, enfim. Então, portanto, a ideia principal do governo nesse instante é conseguir reaver esse dinheiro que foi surrupiado e devolver às pessoas que são de direito. Como você bem disse, logo mais às 3 horas da tarde, tem uma reunião do novo presidente do INSS com a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra
o ministro Rui Costa, da Casa Civil, com o presidente Lula lá no Palácio do Alvorada, e esse plano mais detalhado deve ser entregue e vai passar pelo crivo do presidente da República. E para a gente finalizar, de fato, mais uma coisa envolvendo INSS, Ana, agora há pouco os parlamentares de oposição que tinham chamado a imprensa para uma coletiva justamente para dizer sobre o protocolo de uma CPMI para apurar essa questão do INSS, essa coletiva e esse anúncio todo, ele foi adiado para o dia 20 de maio. Tanto deputados quanto senadores de oposição chegaram a esse entendimento, e o que a gente já sabe de bastidor é que esses senadores da oposição acreditam que mais pessoas, mais parlamentares que estão no chamado Centrão, ou até alguns que fazem parte já naturalmente da base do governo, devem aí fazer coro para uma comissão parlamentar de inquérito mista para apurar esses rombos no INSS, Ana. É isso aí, vamos acompanhar para ver o que a gente tem de novidades depois dessa reunião hoje. A gente deve ter mais informações sobre como esse dinheiro vai ser devolvido, e é isso mesmo, Rafael. Foi surrupiado, foi roubado, foi tirado de gente que precisava demais dessa grana, e a gente tem que ficar de olho e continuar cobrando para que esse dinheiro seja devolvido. Vai fazer muita diferença para a maior parte das pessoas que está nos ouvindo, inclusive aqui. Tem muito ouvinte da Rádio Bandeirantes que sempre que a gente toca nesse assunto, manda mensagem para cá falando que foi vítima, que perdeu dinheiro, que teve desconto até o mês passado. Então a gente vai seguir de olho e cobrando para que essa grana seja devolvida. Agora é ver se vão achar esse dinheiro, né? Porque não imagino que ele deve estar guardado na poupança dos golpistas rendendo, né, Rafael Procópio? Então, o governo e o INSS vão ter um certo trabalho para conseguir recuperar essa grana, se essa for a intenção, fazer dessa maneira. Se não tiver que sair dos cofres públicos mesmo. Vamos ver. Valeu, viu, Procópio? Qualquer novidade, a gente está por aqui. E vice-versa, Ana.